Ele trabalhou 8 anos no Google e há 4 meses assumiu a liderança do Waze no Brasil. O Leadership Academy de hoje recebe Leandro Espósito. Leandro, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer. Bom, você ficou os últimos 2 anos como Head de Indústria do Google e há 4 meses está como Country Manager do Waze aqui no Brasil. Já dá para fazer um balanço assim, inicial, as principais diferenças que você sentiu nesse começo, enfim, como é que tem sido esse começo? Eu acho que tem algumas coisas muito relevantes do Waze como negócio e como marca, que são bastante importantes. Tem bastante similaridade com o Google, são marcas muito queridas e muito amadas. Com o Waze é muito interessante que eu recebo muitas vezes pessoas dizendo é o meu melhor amigo, as pessoas têm um engajamento muito forte com isso. Que é o core do Waze, na verdade, né? A comunidade que está por trás dele, os usuários, os editores de mapa, que são de fato quem fazem o Waze ser o Waze tão relevante. Legal. Agora falando um pouquinho da sua carreira, né? Você tem uma formação em marketing e acabou indo muito para o setor de tecnologia. Até antes do Google, que também é uma empresa de tecnologia, podemos dizer assim também, você teve SAP e IBM, duas experiências muito bacanas também. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente até chegar aqui e agora, chegando agora até o Waze. Eu sou apaixonado por tecnologia, né? Eu sempre gostei da tecnologia, não só pela tecnologia em si, os gadgets, etc., mas o que a tecnologia faz pelas pessoas e pode fazer pelas empresas, né? Então, isso sempre me encantou, né? Eu comecei minha carreira na SAP, quando a SAP estava num momento novo no Brasil, estava começando uma operação para cuidar de pequenas e médias empresas, depois passei um tempo empreendendo, e então entrei no Google, desde então ajudando as empresas a se digitalizarem, a terem uma presença melhor com os consumidores. Então, na internet. E com o Waze não é muito diferente disso, né? Na verdade, a gente é uma plataforma nova, uma plataforma que a gente está construindo ainda muito da nossa proposta de valor e o que a gente pode fazer pelas empresas. E é um momento muito parecido, né, com esses dois momentos. Eu entrei no Google 8 anos atrás. Então, justamente agora a gente está trabalhando para ajudar as empresas a entenderem como usar a mobilidade e o marketing de mobilidade para gerar mais negócio, para levar mais gente para as lojas. Então, são similares, são negócios muito diferentes, mas são experiências similares. Agora, todo mundo já percebeu no vídeo que você é novo, né? Então, enfim, você tem 34 anos que você me contou. Qual que é o segredo aí para uma ascensão tão rápida na carreira? Você teve um cargo muito alto também no Google e agora como líder do Waze no Brasil. Qual que é esse segredo aí, uma ascensão rápida desse jeito? Eu não sou tão novo assim, né? Mas mas para o cargo a gente pode considerar que sim. Né? Mas assim, eu acho que o principal aspecto... Eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito apaixonado pelas coisas que eu fiz, né? Então, você para pensar, a missão do Waze é que todos nós juntos consigamos acabar com o trânsito, né? Com o traffic. Então, assim, obviamente isso é apaixonante. Isso dá vontade de acordar todo dia e trabalhar com uma visão e uma missão muito forte. Mas eu me cerquei de pessoas muito boas, eu tive a sorte de trabalhar com pessoas muito boas, né, durante a minha carreira. Algumas delas são grandes executivos hoje, tanto, né, então, por exemplo, o Fábio Coelho do Google, o Luiz Banhara da Citrix, por exemplo, são alguns dos executivos que eu trabalhei junto, tive a chance de trabalhar no time deles e muito próximo. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com, né, o Samuel Keretz, o Noam Barding, que são caras visionários, né, e que construíram um negócio super consistente. Então, assim, me cerquei de pessoas boas e ralei muito, então não tem muito segredo, não. Agora sim, a gente tem alguns casos de líderes muito jovens, né? Só que muito deles, ainda mais nessa área de tecnologia, a gente pode falar do Facebook, que é o mais famoso, o Mark Zuckerberg, acaba sendo fundador que fica como líder. O seu caso não é desse tipo, né? Você não fundou a empresa, mas chegou no cargo máximo. Você acha que essa diferença de vir do mercado, em termos de credibilidade, podemos dizer assim, tem algum desafio a mais? Enfim, como é que você lidou com essa questão de chegar tão jovem num cargo? Você disse que não é tão jovem, mas eu acho que para o cargo ainda é. Mas, enfim, a sua competência, como é que você vê esse desafio? Eu acho que isso importa pouco, na verdade, né? O cargo e chegar nesse cargo. E eu acho que isso tem a ver até com o jeito que a gente pensa isso, né? A missão e a visão do que a gente tem para resolver no Waze e como a gente constrói isso é de fato a coisa mais interessante que eu posso fazer. Então, assim, o cargo ele é menos relevante nesse aspecto. Nós temos uma missão muito importante, muito difícil do ponto de vista de negócio. Ajudar as empresas a tomarem vantagem desta nova oportunidade que é esse marketing de mobilidade. E do lado de
plataforma, como visão, nós queremos acabar com o trânsito, assim, são coisas muito relevantes. Então, obviamente a minha história é muito diferente desse fundador, né, especificamente que tem uma história muito grande, mas o nosso negócio é muito novo, né? Internet e startups, e empresas de internet. Então, assim, mesmo quem está há muito tempo nesse negócio, não tem tantos anos de estrada comparado com alguém que começou a carreira nesse negócio, né? Então, também não sinto nenhum tipo de preconceito. Agora você comentou de desafio de acabar com o trânsito, né? Nós estamos em São Paulo, é onde você fica baseado também, é onde fica a KT Media, e aqui a gente tem um desafio gigante de trânsito e o Waze é muito forte aqui, é um dos países, me corrija se eu estiver errado, mas é um dos países que mais tem usuários aí no mundo, né? É um dos tops aqui, o Brasil e São Paulo como cidade. Enfim, como é que isso impacta para você, né, em termos de carreira, já pegar um desafio desse e com uma cidade que é muito relevante para o negócio de vocês? O Brasil é um dos 5 maiores mercados do Waze na América Latina. Então, São Paulo tem quase 4 milhões de usuários ativos todo mês na plataforma. Então, assim, o Brasil é de fato um mercado importante. Isso é muito positivo até do ponto de vista de desenvolvimento e evolução da nossa plataforma como produto. Por exemplo, a gente conseguiu desenvolver, a gente desenvolve baseado no feedback dessa comunidade, né? No mundo são mais de 500 mil editores de mapas, né? Além dos quase mais 100 milhões de usuários que a gente tem. Então, a gente conseguiu desenvolver funcionalidades e ferramentas para o usuário brasileiro. Por exemplo, não sei se você já reparou, mas quando você entra numa estrada, ele avisa que você precisa ligar o farol. Isso foi feito depois da legislação que obrigava a fazer isso. Por exemplo, no Waze em São Paulo, ele te pergunta qual é a placa do seu carro, se você quiser colocar, para que ele evite zonas de rodízio, por exemplo. Então, essas são funcionalidades e esse é talvez o maior desafio, né, nessa posição, que é uma empresa global, uma empresa de uma escala muito grande, mais que os desafios de trânsito e os desafios de infraestrutura são muito locais, né? Eles são muito específicos e locais. Então, esse balanço, e felizmente, o time do Waze é um time bastante aberto e bastante ágil para entender e trabalhar com a gente em como se aproximar desses desafios. E tem algum aprendizado de carreira que você acumulou até hoje, que você leva isso como lição e poderia dar para outras pessoas que também almejam chegar numa posição como essa? Eu acho que tem alguns, né? Normalmente, quando eu tenho essas conversas, normalmente eu aprendo mais do que eu ensino, né? Mas um dos que eu gosto muito de falar sobre isso tem muito a ver com a nossa capacidade de evoluir o negócio, de transformar o negócio e se transformar como pessoas. É a vulnerabilidade mesmo. Assim, quando a gente pensa no você ser uma pessoa aberta, você ser disposto a discutir os seus pontos fortes, discutir os seus pontos em desenvolvimento, e quando você olha o negócio e ser capaz de assumir erros, e não é uma coisa fácil, mas quando você coloca isso na mesa, você vê que inclusive o seu time e as pessoas que estão em volta de você estão dispostas a te ajudar, né? Estão dispostas a trabalhar nisso. Quando você tem uma missão e um objetivo muito claro, como é o nosso, por exemplo, né, no Waze. Então, eu acho que essa abertura e essa vulnerabilidade foi uma das coisas que eu sempre usei na minha carreira, né? E eu acho isso importante. Encontrar esses pontos, todo mundo sempre vai ter pontos para melhorar e para desenvolver. E ser aberto o suficiente para falar sobre isso, conseguir desenvolver isso é um fator importante em qualquer carreira. Agora, falando de aprendizado, a gente está pedindo para os executivos convidados aqui do Leadership para indicarem algum livro que tenha agregado na sua carreira. Então, você teria algum para colaborar também aqui com a gente? Tem um que está bastante na moda, né? As pessoas têm falado bastante sobre ele, que é o Start With Why, do Simon Sinek. É um livro bastante interessante. Tem um outro que eu li recentemente, que é um livro antigo, é o Five Dysfunctions of a Team, que ele fala muito sobre isso, sobre a capacidade das pessoas de, às vezes, colocar o problema na mesa e debater diretamente sobre esse problema, mesmo que ele não seja da sua área, ou que esse problema esteja na frente do caminho da empresa. E tem, historicamente, várias biografias muito boas. Do Steve Jobs é uma muito bem escrita, que eu gosto, tem uma série de aprendizados interessantes ali. Legal, maravilha. Muito bom conhecer a sua carreira um pouquinho melhor. Espero que tenham gostado também aqui do... Obrigado pelo convite. Espero que tenham gostado. Para assistir a outros vídeos do Leadership Academy, inscreva-se aqui no nosso canal do IT Fórum 365. Obrigado e até a próxima.